Turma boa, aula 3. Vamos falar hoje especificamente sobre nacionalidade. Está dentro da parte dos direitos fundamentais, direito à nacionalidade, nós vamos falar sobre isso, tudo bem? Então olha só, gente. Quando eu falo em nacionalidade, eu falo em um vínculo político e jurídico que liga a pessoa ao Estado. Tudo bem? Pessoal, esse vínculo é político, pois cada Estado vai escolher os seus, quer dizer, o seu, né? Escolha do Estado. Cada Estado vai adotar o seu próprio critério. E ele é jurídico, porque a partir do momento que eu escolho qual critério eu vou adotar, a partir de agora eu vou ligar aquela pessoa a um Estado. Tá. Juan, qual que é a importância de ligar uma pessoa a um Estado? A partir do momento que eu falo que você é meu nacional, eu dou para você, eu concedo a você direitos fundamentais. Falamos isso. Tem direitos fundamentais no Brasil todos os brasileiros. Olha só, todos os brasileiros. E o estrangeiro aqui residente. Então note que quando eu falo em direitos fundamentais, eu preciso saber o que é nacionalidade. Só que, ao mesmo tempo que eu vou dar para você direitos fundamentais, eu vou exigir de você os chamados deveres fundamentais. Tudo bem? Se alistar no exército, por exemplo, tá? Pagar tributos, alguns vão trazer a tese até mesmo de segurança pública. Tudo isso aqui seria a questão relacionada aos direitos e aos deveres fundamentais. Então, só vou falar em direitos fundamentais se eu falar antes da nacionalidade. Só que, Juan, quais são os critérios para a atribuição da nacionalidade? Eu tenho chamado ius soli e eu tenho chamado ius sanguine. O que fala cada um deles, Juan? Pelo critério do ius soli, eu vou levar em consideração o local, vermelho não, vou levar em consideração o local do nascimento da pessoa. E pelo critério do ius sanguine, eu levo em consideração a ascendência da pessoa. Então, os dois critérios falam isso. Eu vou falar que é ius soli, levando em consideração o local do nascimento. E vou levar ius sanguine, levando em consideração a ascendência da pessoa, ou seja, a nacionalidade dos próprios pais. Então, imagine a seguinte situação, gente. Eu vou pegar um exemplo apenas hipotético. Tá? Tecnicamente ele está errado, mas apenas para vocês entenderem, porque eu vou explicar o CEA daqui a pouco. Olha só, imagina que o Brasil adote exclusivamente o critério do ius soli. Se o Brasil adota exclusivamente o ius soli, quem vai ser brasileiro? Quem nasceu aqui. Tudo bem? Se o Brasil adota exclusivamente o ius soli, quem vai ser brasileiro? Quem nasceu aqui. Suponha agora que a Itália adote o ius sanguine. Se a Itália adota o ius sanguine, quem que vai ser italiano? Quem for filho de italiano. Então, filho de italiano vai ser italiano, independentemente de onde nasceu. Se o Brasil adota o ius soli, nasceu no Brasil é brasileiro, independentemente da nacionalidade dos pais. Então, imagina a seguinte situação, meu amigo. Imagina que você tem imagina que dois pais, duas pessoas, são da França e vieram para o Brasil e aqui tiveram um filho. O Brasil adota o ius soli. Mesmo essa pessoa sendo filha de franceses, ela vai ser brasileira? Sim, ela vai ser brasileira, porque ela nasceu no território brasileiro. E no meu exemplo, o Brasil adota o ius soli. Agora imagina que filho de dois italianos venha para o Brasil, tá? Filho de dois italianos, quer dizer, venha para o Brasil e aqui tem um filho. Ele vai ser italiano? Vai, porque eu levo em consideração a ascendência. Pessoal, como eu tenho dois critérios, esses critérios podem gerar conflito. Eu tenho conflito positivo e conflito negativo. Eu vou chamar que é conflito positivo o caso de polipatridia, ou seja, a pessoa tem mais de uma nacionalidade. Imagina a seguinte situação. Filho de dois italianos vieram para o Brasil. Eu acabei de falar. Filho de dois italianos vieram para o Brasil que tiveram um filho. Ele vai ser italiano? Vai, porque a Itália adota o ius sanguine. Ele vai ser brasileiro? Não. Quer dizer, falei errado. Ele vai ser brasileiro? Vai, porque o Brasil adota o ius soli.
Falei errado, tá? Vou repetir, ó. Filho de 2 italianos vieram pro Brasil e aqui tiveram um filho. Ele vai ser italiano? Vai, porque ele é filho de italianos. Ele vai ser brasileiro? Vai também, porque ele nasceu no Brasil. Então, nesse caso, eu estou diante de um conflito positivo e aqui ele vai ser polipátrida. Tudo bem? Vamos inverter o exemplo. Filho de 2 italianos, quer dizer, filho de 2 brasileiros, vai para a Itália e lá tem um filho. Filho de 2 brasileiros, vai para a Itália e lá tem um filho. Ele vai ser brasileiro? Não, porque ele não nasceu no Brasil. Ele não nasceu no Brasil. E brasileiro é quem nasce no Brasil. Ele vai ser italiano? Também não. Por que não vai ser italiano? Porque ele não é filho de italiano, é filho de brasileiro, gente. Filho de 2 brasileiros vai para a Itália e lá tem um filho. Não vai ser brasileiro porque não nasceu aqui. Não vai ser italiano porque não é filho de italiano. Então aqui estou diante de um conflito negativo. Conflito negativo, a pessoa é apátrida. Esse é um conflito negativo. E olha, isso aqui é ruim, ó. É ruim demais, só. Porque se eu falo que a pessoa é apátrida, ela não tem nacionalidade. Se ela não tem nacionalidade, ela não vai ser titular de quê? Direitos fundamentais. Entenderam isso? Ela não vai ser titular de direitos fundamentais. No Brasil, nós temos que o apátrida, ele é considerado um estrangeiro. Tá? Isso aqui de acordo com a lei que fala do estatuto, mudou o nome, lei da migração, se eu não estou enganado. Mas de acordo com essa lei, vai falar que o apátrida tem os mesmos direitos de um estrangeiro. Tudo bem? Mas de toda forma, olha só, pela ideia, pela lógica, o apátrida não tem nacionalidade, consequentemente não seria titular de direitos fundamentais. Tá bom? Como que os países adotam para evitar a apatridia? A apatridia é algo que eu não quero. A apatridia é algo indesejável. Como que os países adotam? O que eles fazem? Eles adotam critérios temperados. Temperados, Suma? Temperados. Se você olhar, ó, lá no artigo 12 da Constituição fala o seguinte, ó, são brasileiros natos. Aqui, ó, brasileiros natos. Primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil. Pessoal, nascido na República Federativa do Brasil, estou falando aqui do quê? Do critério ius soli. Tudo bem? Só continua, ó. Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa foi nascida no território brasileiro, mas os pais estão a serviço do seu país, a criança, o bebê, não será brasileiro. Escrever igualmente, tá? Não brasileiro. Tudo bem? Estão os nascidos na República Federativa do Brasil, salvo se os pais estiverem a serviço do seu país. Nesse caso aqui, não vai ser considerado brasileiro. Então imagina o seguinte, ó, pessoal, a serviço do seu país. Se a pessoa trabalha numa multinacional, ela não está a serviço do seu país. Isso aqui vai ser caso de embaixador, caso de diplomata, caso de militares, caso de funcionário de Estado. Trabalhou em empresa pública, não entra aqui. Trabalhou em sociedade de economia mista, não entra aqui. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o Brasil adota preponderantemente o critério do ius soli. Só que presta atenção, ó. Inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que ele esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, quem mais é brasileiro? Os nascidos no estrangeiro, se os pais estiverem a serviço da República Federativa do Brasil. A mesma lógica. Tá? Não serve para empresa multinacional, não serve para empresa pública, sociedade de economia mista, apenas estiver a serviço do país, estiver a serviço do Estado. A linha C, os nascidos estrangeiros, pai ou mãe brasileira, cuidado que é ou mãe, não é pai e mãe, é pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, olha só, as pessoas nascidas no estrangeiro, se ela for registrada em repartição competente.
As pessoas nascidas no estrangeiro, não foi registrada em repartição pública competente, mas ela retorna ao Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Desde que ela tenha, após 8 anos, a qualquer tempo, após os 18. Tá aí. Então essas pessoas aqui, elas são consideradas brasileiras natas. Brasileiras natas. Nascidos no Brasil, ius soli. E aqui nós temos 3 exceções que nós adotamos, ius sanguine. Tá bem? 3 situações em que o Brasil, que a pessoa vai ser considerada brasileira nata, mesmo tendo nascido no exterior, tá? Se os pais estiverem a serviço do Brasil, se os pais não estando a serviço do Brasil, registrarem a criança na repartição pública competente, se não fizerem isso, se a pessoa retornar e optar a qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esse aqui, portanto, são os brasileiros natos. Outro brasileiro que eu tenho é o brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado. Pessoal, brasileiro naturalizado na Constituição está lá no inciso 2. Olha só. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigido dos países de língua portuguesa, o que vai exigir deles? Apenas residência por 1 ano e idoneidade moral. Então, residência por 1 ano, idoneidade moral. Cuidado, isso aqui é se a pessoa for de país de língua portuguesa. Vai cair na sua prova que ela for de Portugal, tá errado, tá? Qualquer país de língua portuguesa. Pode ser Portugal? Pode. Pode ser Angola? Pode. Pode ser Cabo Verde? Pode. Qualquer país de língua portuguesa. E na linha B fala o seguinte, ó. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptamente, sem condenação penal, desde que requer nacionalidade brasileira. Então aqui, ó, pessoas de outros países. Pessoas de outros países que não falam português. Aí quanto tempo que ela vai ter aqui? Residência por 15 anos. E desde que não tenha condenação criminal. Condenação penal. Sem condenação. Penal. Então notem, gente. Aqui, ó, isso aqui é chamado de extraordinária, tá? Isso aqui é chamado de extraordinária. A naturalização extraordinária, a pessoa tem que viver no Brasil há pelo menos 15 anos ininterruptos e ela não pode ter condenação penal. Enquanto a naturalização de pessoas de país de língua portuguesa é 1 ano e ela tem que ter idoneidade moral. Gente, idoneidade moral é ser menino bom, pra você entender. É ser menino bom. Aqui é apenas condenação criminal. Então veja que se você tiver, por exemplo, uma multa, tiver um boletim de ocorrência, por exemplo, tiver, sei lá, uma ação em curso, uma ação penal em curso, pode acontecer que você não tenha idoneidade moral, vai depender do caso. Tudo bem? Agora, quando você fala aqui, é apenas condenação penal. Tem que ter condenação, portanto. Tá bom? Então você tem, portanto, essas hipóteses aqui. Aqui eu estou falando de brasileiro naturalizado. Opa, estou aqui. Aqui eu estou falando de brasileiro naturalizado. Ele é de outro país, mas ele quer ser brasileiro. Se for de país de língua portuguesa, se for de outro país, esses requisitos. Agora, olha aqui, ó. Olha a regra do parágrafo 1º. Aos portugueses com residência e permanência no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição.
Então aqui no 12, parágrafo 1º, você tem o chamado português equiparado, ou caso de quase nacionalidade. Esse caso do português equiparado, meu amigo, vale apenas para o português, não confunda. Aqui na naturalização é para qualquer país de língua portuguesa. Aqui é apenas para o português, tá? Apenas para quem é de Portugal. E para que haja essa equiparação, tem que ter o quê? Residência fixa e que mais? Tem que ter reciprocidade. Como assim reciprocidade, Juan? Portugal tem que fazer o mesmo pelo Brasil. Tudo bem? Portugal tem que fazer o mesmo pelo Brasil. Tá bom? Então, nesse caso aqui, tem um português equiparado. Bom, para que esse negócio aí de português equiparado, gente? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas quando eu falo em aquisição de outra nacionalidade, como regra eu perco a nacionalidade brasileira. Entendeu o que eu acabei de falar? Se você adquirir outra nacionalidade, como regra, essa é a regra, você vai perder a nacionalidade brasileira. Então, nesse caso aqui do português equiparado, ele vai continuar sendo português, mas ele vai ter todos os direitos de um brasileiro. Inclusive, vai poder votar. Vai ter os direitos políticos. Ele vai poder ser eleito. Pode ser eleito deputado. Presidente, não. Por quê? Presidente é cargo de brasileiro nato. Já vou falar sobre isso. Tá? Mas ele pode ter os cargos relacionados ao brasileiro. Qualquer brasileiro. Obviamente, brasileiro naturalizado, tá? Tudo bem? Então, aqui você tem o português equiparado. Parágrafo 2º. A lei poderá, quer dizer, não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo os casos previstos na Constituição. Quem que pode estabelecer diferença entre brasileiro nato versus naturalizado? Só a Constituição, tá? Somente a Constituição que pode estabelecer a diferença entre o brasileiro nato e naturalizado. Tudo bem? Só a Constituição, tá? Vai cair na prova. Lei complementar pode estabelecer diferença. Tá errado, viu? Lei complementar não pode. Apenas a Constituição. Só a Constituição pode estabelecer diferença entre os dois. Quais são essas diferenças? Primeira delas, questão de extradição. Quando se fala de extradição, gente, o que é extradição? Imagina a seguinte situação, ó. Você tem a pessoa, tá? Ela cometeu o crime no país A e foi para o país B. Ela cometeu o crime no país A e foi para o país B. O país A quer que ela retorne para que aqui ela seja condenada. Essa é a extradição. Tudo bem? É quando você pede o retorno da pessoa para que aqui ela responda por aquele processo. Quando você fala em extradição, você vai obedecer a seguinte regra, ó, brasileiro nato nunca vai ser extraditado. Repito, brasileiro nato nunca vai ser extraditado. Tudo bem? Brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado? Pode. Pode. Quando que ele vai ser extraditado? Então, regra, não. Tudo bem? Exceção, quando que ele vai ser extraditado? Em caso de crime comum, vou colocar só comum aqui, tá? Em caso de crime comum, se esse crime comum foi acontecido, ele aconteceu antes da naturalização. Então, se eu, por exemplo, obtive a naturalização brasileira no ano de 2010, mas no ano de 2009 eu cometi um homicídio. Nesse caso aqui, eu posso ser extraditado, porque é um crime comum que aconteceu antes. E no caso de tráfico, se ele foi cometido antes ou depois? Antes ou depois? Antes ou depois? Não sei se está enxergando aí não, mas aqui está escrito antes ou depois. Tudo bem? Então, nessa situação aqui, ó, extradição, brasileiro nato jamais vai ser extraditado. Brasileiro naturalizado, se for crime comum, se foi acontecido antes, aí ele pode ser extraditado. Aqui está escrito, ó, comum antes. Se for tráfico de drogas, se aquele tráfico aconteceu antes ou depois. Está escrito aqui, antes ou depois. Você vai colocar no seu caderno aí. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ele vai poder ser extraditado. Essa é a hipótese mais comum de acontecer. Tudo bem? Essa é a diferença, a principal diferença
entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Tá bom? Continuando aqui, gente, aqui no artigo 12, no parágrafo 3º, olha só, você vai ter os cargos privativos de brasileiro nato, tá? Você vai ter os cargos privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente, acabar aqui com preto, cargo de presidente e vice, tudo bem? Presidente da Câmara, Câmara dos Deputados, presidente, Senado Federal, tudo bem? Presidente, quer dizer, ministro do STF, depois, ministro da Defesa, oficial das Forças Armadas e depois membro de carreira diplomática. Tudo bem? Então, nessas situações aqui, nesses casos aqui, nessas situações, você estaria diante de uma pessoa que só pode ocupar o cargo brasileiro nato. Tudo bem? Apenas o brasileiro nato que poderia ocupar esses cargos. Então, olha lá, presidente e vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. Depois, membro de carreira diplomática, tá aqui, ministro da Defesa e oficial das Forças Armadas. Gente, essas 5 pessoas aqui primeiras, ó, presidente, o vice, 2, 3, 4 e ministro do STF. Elas estão aqui porque essas pessoas ocupam a chamada linha sucessória. Eu vou dar uma aula específica para vocês sobre o Poder Executivo. Então, essas pessoas ocupam a linha sucessória. Então, se o presidente deixar a presidência, o vice-presidente assume. Se o presidente e o vice-presidente deixarem a presidência, quem vai assumir vai ser, temporariamente, né, o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e depois o presidente do STF. Como você tem que a presidência do STF é rotativa, ou seja, cada ministro do STF vai ser presidente por 2 anos, então todos eles têm que ser brasileiros natos. Você tem aqui ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, você tem oficial das Forças Armadas, você tem membros de carreira diplomática. Então esses cargos aqui só podem ser ocupados por brasileiros natos, brasileiros naturalizados em hipótese alguma. Tudo bem? Mais uma coisa, ó, se você adquirir outra nacionalidade, você perde a brasileira? E eu estou encaminhando para o final. Se você adquirir outra nacionalidade, já falei para vocês a resposta, você vai perder a nacionalidade brasileira? A regra é que sim. A regra é que sim. Então, se você perde a nacionalidade, se você adquire outra nacionalidade, você perde. Se você adquire outra nacionalidade, a regra é que você perde a brasileira. Pessoal, só que as exceções são tão amplas que acabam sendo as regras. Que acabam sendo a regra. As regras não, a regra. Quais são essas exceções? Não vai perder a nacionalidade brasileira. Quando, olha só, for reconhecimento de outra nacionalidade estrangeira, quando for reconhecimento de outra nacionalidade, ou quando for imposição do Estado para o exercício de direitos civis. Tudo bem? Posição de naturalização pela norma estrangeira é ao brasileiro residente em Estado estrangeiro como condição para a permanência no território ou para o exercício de direitos civis. Então, nesses 2 casos aqui, você não vai perder a nacionalidade. Você lembra que no início da aula eu falei sobre o polipátrida? A pessoa, o exemplo que eu citei para você, filho de 2 italianos, vem para o Brasil aqui e tem um filho.
ele vai ser brasileiro porque nasceu aqui. Vai ser italiano porque ele é filho de italiano. Só que enquanto a Itália não souber da sua existência, ele não vai ser italiano. Entende? Ele vai ter que chegar lá na Itália e falar: oi, eu sou filho de italiano, portanto eu quero a minha nacionalidade. Você pode me conceder a nacionalidade? Pode. Aí nesse caso, como ele tem direito a essa nacionalidade, aqui vai ser reconhecimento. Então aqui ele vai continuar com a nacionalidade brasileira. Tá bem? E por fim, quando foi imposição de outro estado para exigir direitos civis. Acontece muito com o jogador de futebol. Sai aqui do Brasil, vai para outro país e o país fala o seguinte: olha, você só vai poder jogar no meu time se você se naturalizar no meu país. Porque assim, se você o fizer, você vai jogar pela seleção. Entende? Você vai poder ficar aqui. Você não vai ficar, por exemplo, no extra-europeus, extra-comunitários. Então aqui você vai poder se naturalizar. Isso que acontece bastante. Não foi porque ela quis se naturalizar, foi por imposição do outro país. Tá? Então nesse caso aqui, a pessoa vai adquirir outra nacionalidade e não vai perder a brasileira. Pessoal, sobre nacionalidade que eu queria falar para vocês é isso. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco.